bastam boas leis, uma boa Constituição, é preciso que as pessoas conheçam seus direitos. Que a pessoa nasce com uma dignidade que é única, né? Cada pessoa é uma pessoa única no mundo, não tem ninguém igual. Então, essa dignidade, essa qualidade, isso obriga a um engajamento muito grande no social. Ninguém pode ficar indiferente ao que acontece aos outros. Só participa quem conhece. Então, se não há conhecimento desses direitos que estão declarados no próprio texto constitucional, certamente que nós vamos ter uma limitação na própria participação. E essa participação, ela pressupõe também uma educação. Então, a educação em direitos humanos deveria ser isso, por exemplo, nas universidades, nas escolas, ao mesmo tempo em que se ensina as habilidades fundamentais que a criança, que o adolescente, que o jovem tem que desenvolver, se ensina também as responsabilidades sociais que esse jovem tem. Antigamente isso era feito pela educação moral e cívica, mas como isso foi feito muito mal e sobretudo imposto pelos militares, era uma forma de imposição, isso foi retirado justamente, mas deixou um vazio na formação. Então eu tenho que formar o médico, eu tenho que formá-lo para que saiba tecnicamente a sua profissão, mas também para que tenha responsabilidade social, porque eu não considero a medicina meramente uma questão de lucro. Educação é essencial, como um direito em si, e a educação em direitos humanos se revelando também um direito humano. E qual é a diferença da educação tradicional, geral, para uma educação em direitos humanos? É que a educação em direitos humanos não só transmite os conteúdos contidos nos tratados internacionais a respeito da igualdade de todos, da liberdade de expressão e as outras liberdades, também a segurança e um direito à segurança, mas ao mesmo tempo em que transmite o conteúdo dos direitos, o faz de uma forma dialógica, dialogada, uma forma em que a pessoa é reconhecida como sendo o titular do direito e o organismo social, o Estado, tentando e devendo se organizar para realizar na prática esse direito. Infelizmente, há muito preconceito, as pessoas não sabem que são direitos humanos, sabe? Mesmo pessoas instruídas, a gente fica surpresa, não tem noção que são direitos humanos. Sempre taxam aquela clássica frase, né? Vocês defendem bandidos. A gente defende a dignidade da pessoa, né? Todos têm direitos. Não quer dizer que os presos têm mais direitos que os outros, não, mas eles têm, mesmo sendo culpados, têm uma dignidade humana, isso ninguém perde, né? A imprensa brasileira, infelizmente, acho que vê como um dos seus principais papéis a reprodução de estereótipos. E, obviamente, a partir desse momento, estamos falando dos bandidos que supostamente recebem apoio das ONGs de direitos humanos e conseguem, por exemplo, saírem da prisão de uma forma antecipada para cometer novos crimes, etc. Né? Aí se cria toda uma certa mitologia a respeito do papel dos direitos humanos na criminalidade, na insegurança, etc. Isso, obviamente, é extremamente equivocado e é o grande desafio, eu diria, do movimento dos direitos humanos aqui no Brasil. O plano ele projeta basicamente 5 grandes áreas.
de conhecimento e de educação em direitos humanos. A educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação para justiça e segurança e educação em mídia. No ensino básico, a educação em direitos humanos vem a ser uma educação projetada como construtora da cidadania desde a infância. Não só o direito à educação, mas decididamente a educação para que as pessoas se saibam sujeitas de direito. Na educação superior, sugerimos sim a criação de uma área de conhecimento específico em direitos humanos. Como julgamos que no ensino superior não basta atividade de ensino, projetamos linhas de pesquisa em direitos humanos como linhas multidisciplinares, não como uma área específica do conhecimento acadêmico, mas como um tema capaz de permear as diferentes áreas do conhecimento. No campo da educação não formal, seria indispensável percebermos que o Brasil tem uma longa experiência de educação popular. E educação feita junto aos movimentos sociais e educação feita efetivamente junto a uma forma específica de pedagogia. Uma forma que pressupõe ouvir e que pressupõe aprender. Talvez até mais aprender do que ensinar. É possível e urgente a construção de um serviço de segurança que entenda que o seu ato de segurança é um ato de profundo respeito à cidadania e de profundo respeito à população. A grande mídia efetivamente construiu profundo preconceito, né, contra a questão dos direitos humanos. Então se trata de rever, né, eu diria, tentar construir com a grande mídia um significado diferenciado do que são os direitos humanos. Isso é essencialmente uma perspectiva de educação em direitos humanos, porque a imprensa se educa para, identificando que uma matéria é potencialmente danosa a alguém, antes de levá-la ao ar, antes de publicá-la, tentar não só conferir a veracidade da fonte, mas verificar qual é a perspectiva do outro lado. As novas tecnologias têm uma capacidade de penetração e de capilaridade fantástica junto à população, né? E que podem prestar um serviço muito significativo nesse campo. Então aí também pensamos num processo de como construir experiências no campo de educação e direitos humanos. Um exemplo fantástico dessa última parte é o trabalho da rede de direitos humanos, a DHNet, né? Que tem experiências magníficas logo aqui no lado, na cidade de Natal. A DHNet vem de 1995, quer dizer, 12 anos, 13 anos, internet é uma vida, né? Então, quer dizer, a DHNet para a gente é exatamente esse espaço, digamos, de socialização, difusão, ampliação sobre a questão de direitos humanos. Quer dizer, a gente está hoje trabalhando linhas do tempo, a gente está trabalhando na questão de bancos de dados, né? Então, quer dizer, é uma experiência que eu diria que é muito ousada. Para
entidades e pessoas, digamos, que nunca teve muito espaço em função, digamos, dessa questão da comunicação, um puta espaço. Quer dizer, na ADHNet entra diariamente milhares de pessoas, né? Então, a gente acaba sendo esse local, né? A gente é Natal, mas a gente é mundo. A ADHNet, na verdade, é o espaço virtual de uma arquitetura global que pensa o estado do Rio Grande do Norte como um todo. Eu diria que a ADHNet, além de ser o global, ele é local porque ele é a nossa rede virtual. E juntar todo mundo, né? Eu acho que o grande desafio é esse, né? Ser criativo, né? E ser um pouco guerrilheiro semântico, né? O fundamental da educação de direitos humanos é essa relação entre professor e aluno de uma forma afetiva, carinhosa, né? Um processo de interação onde são dois sujeitos em processo de conhecimento, né? Professor e aluno estão em perfeita interação, estão juntos, descobrindo coisas, questionando, né? Achando saídas para problemas. Então, essa é a perspectiva metodológica da educação em direitos humanos. Isso nos ajuda a pensar essa questão de uma mediação preventiva para poder lidar com as formas da violência no cotidiano, né? Os diferentes espaços sociais conflitivos, seja na família, na escola, no mundo do trabalho, né? E, enfim, como lidar com essas diferentes situações de conflito de uma maneira em que a mediação possa servir para criar uma ponte entre dois atores que inicialmente conflitantes possam se tornar convergentes. Quando a gente fala de educação em direitos humanos, uma preocupação que vem logo no campo da educação é como fazer, a questão do método, dos procedimentos, né? E uma das preocupações nossas quando a gente chegou aqui é que a maioria das experiências de educação em direitos humanos era experiência assim, as pessoas faziam palestras de direitos humanos né? Não era com. Então a gente começou a desenvolver algumas técnicas importantes. Uma era a história de vida e direitos humanos, que a gente se preocupava e que as pessoas sempre, quando fala de direitos humanos, as pessoas se sentem fora dos direitos humanos. Era como se fosse, visto como algo estranho, como algo de fora. Enquanto a gente não faz com que a pessoa entenda que direitos humanos tem a ver consigo, nós não conseguimos que essa pessoa lide com o tema de direitos humanos dentro dele. As pessoas ficam sempre fora deles, falando dele como se fosse algo estranho, exterior. Na relação nossa com o pessoal da área da comunicação, com os meninos da comunicação, nós trabalhamos muito mais com a questão, o vídeo. Então, você chegar numa comunidade indígena, numa comunidade urbana, e você construir a imagem dessa comunidade, o olhar da realidade, você fazer com eles, você fazer o vídeo com eles, discutindo com eles. A educação não é nada neutra, ela realmente tem finalidades, ela tem propósito, ela tem objetivos. Nesse sentido, eu acho que o grande legado que Paulo Freire nos trouxe, a grande contribuição dele foi mostrar que a educação pode ser uma prática libertadora. E essa prática libertadora é exatamente que se dá através do diálogo, da problematização do conhecimento, da contextualização, de fazer com que o conhecimento ele não fique somente localizado. Que a educação em direitos humanos ela vai além disso aí. Ela não pode ficar apenas com a contextualização e com a problematização. A educação em direitos humanos ela precisa contemplar os conteúdos específicos na área. É impossível separar o debate em direitos humanos de uma politização e de uma mobilização. As coisas são simultâneas. Nós, ao debatermos os direitos humanos, necessariamente estamos mobilizando e politizando as pessoas envolvidas nesse debate. Porque senão o debate ficaria extremamente estéril, uma coisa assim, asséptica. E quando falamos em cultura, nos referimos ao conjunto de valores, crenças, atitudes, práticas, mentalidades que orientam as relações interpessoais, relações sociais, políticas. E, portanto, se nós queremos influir para mudar mentalidades, no sentido de respeito à dignidade de
todos os seres humanos, sem qualquer distinção, precisamos trabalhar com projetos de educação. Educação como formação da personalidade. Então, a educação, nesse sentido de formação desta cultura, é o melhor caminho para transformarmos uma sociedade ainda marcada pela barbárie numa sociedade que seja contemporânea do que hoje a consciência moral da humanidade considera uma sociedade realmente de humanos livres e solidários.